Estou pensando em engravidar. Quais ultrassons devo fazer? Então, turma, vamos lá. Vamos começar. A mulher está pensando em engravidar. Está bolando com o marido. Amor, vamos engravidar a tal data? O que eu recomendo a vocês? Façam 3 exames de ultrassom. Turma, lembrando, eu não estou falando aqui de exame de sangue, eu não estou falando aqui de consulta médica, eu estou falando da minha área, parte de ultrassom, tá? Lembrando que a parte de ultrassom é um exame complementar a uma consulta médica. Então, todo acompanhamento do paciente, ele inclui consulta com o médico, onde vai ter uma entrevista, uma anamnese que a gente chama, depois a requisição de exames laboratoriais, e aí depois é a solicitação de exames complementares, dentre eles o ultrassom. Então, na minha área, são 3 exames de ultrassom que eu indico. Primeiro, tireoide, ultrassom da tireoide. Esse é um exame fundamental porque existem mulheres que são assintomáticas e possuem uma doença autoimune da tireoide. Doença autoimune, onde a mulher produz anticorpos contra ela mesma, no caso, contra a tireoide. Existem basicamente 2 grandes assim tipos. As doenças, o hipertiroidismo, é a doença onde você tem uma produção elevada de hormônio, e o hipotiroidismo, onde você tem uma queda, redução dos hormônios tireoidianos, T3, T4, ok? As alterações da tireoide estão relacionadas com infertilidade e abortamento. Então é importante, quando você está pensando em engravidar, solicitar, realizar esse exame para você saber como está a sua tireoide, tá bom? Depois da tireoide, ultrassom de abdômen, chama ultrassom de abdômen total. Nele, nós vamos avaliar praticamente todos os órgãos: fígado, vesícula, pâncreas, aorta, os rins, baço, bexiga, tá? Um dos órgãos muito importantes nessa avaliação, o fígado. Existe uma doença hoje muito comum, chama síndrome metabólica. Na síndrome metabólica é comum a gente ter uma associação com esteatose hepática. Então o paciente tem gordura no fígado, que é a esteatose hepática, aumento da gordura visceral, que é aquele tecido adiposo dentro da barriga, que está relacionado com o aumento dos índices de doenças cardiovasculares, cardioencefálicas, tá? Então vamos lá, aumento da gordura abdominal, hipertensão arterial, pressão alta, resistência à insulina ou já o diabetes mellitus e dislipidemia. Dislipidemia é alteração de colesterol e ou triglicerídeo. Então, o conjunto dessas 4 alterações chama-se síndrome metabólica. E a síndrome metabólica está associada, por exemplo, com infertilidade. Então, às vezes, a mulher está tentando engravidar, nem sabe, não estou conseguindo. Ela tem os critérios para síndrome metabólica. Outras doenças que atrapalham a qualidade de vida da gestante. Aí a mulher que já engravidou. Cálculos na vesícula, cálculos no rim. Então, imagina, você está grávida, pedra na vesícula, muitas vezes não vai dar para operar. Não, eu tenho pedra nos rins, minha família toda tem e tal. Então, você já se antecipando, sabendo se você tem ou não um problema, fica mais fácil de você conduzir o seu pré-natal. E depois do ultrassom do abdômen é o ultrassom endovaginal. É a ultrassonografia transvaginal ou endovaginal. É a mesma coisa. Qual é o objetivo? Avaliação do útero, endométrio e a região dos ovários, regiões anexiais. Então imagina, malformações uterinas. A mulher tem, por exemplo, um útero bicorno. É aquele útero que ele é dividido em 2. Essas mulheres têm maior risco de infertilidade, parto prematuro. Imagina, porque como o útero é dividido em 2, o bebê ele vai ou ele vai ficar de um lado ou do outro. Ele vai ter um espaço menor do que aquela mulher que tem um útero normal, um volume muito maior. Ela tem um útero que é dividido ao meio. Então, como o bebê vai ficar desse lado, ele não vai ter tanto espaço assim, acaba tendo ou infertilidade, dificuldade de engravidar, ou abortamento, também é muito comum, ou parto prematuro. Septos, né, que a gente chama útero septado, é como se fosse, você tem um útero, você tem uma espécie de uma parede que divide, é um septo, ele divide a cavidade endometrial ao meio. Pólipos endometriais podem atrapalhar na implantação do bebê. Miomas.
Miomas, aí tem alguns tipos, subseroso, submucoso, intramural. Mulheres que têm miomatose, que são úteros volumosos com muitos miomas, também estão associados com infertilidade e abortamento. E restrição de crescimento, inclusive, o neném não consegue se desenvolver. As alterações nos ovários, por exemplo, teratoma, cistos, endometriose. Endometriose, inclusive, ela, além de ser causa de infertilidade, ela está associada também com gravidez, gestação ectópica, onde o bebê, a mulher engravida, mas se implanta fora do útero, ali na região das trompas e dos ovários. Então, olha a importância de você saber se você tem ou não doenças como essas. E as alterações do colo do útero. Tem mulheres que fazem um procedimento chamado conização, o tratamento do HPV, do NIC, né? Neoplasia intraepitelial. Então, ela faz uma retirada de um fragmento do colo e aquele colo pode ficar mais frágil, menor, possibilitando uma doença chamada incompetência e istmo cervical, onde a mulher engravida, tudo bem, porém ela tem maior chance de abortamento, porque o colo acaba cedendo, abrindo, e o bebê acaba, né, sendo eliminado mesmo. Então, gerando abortamento ou partos extremamente prematuros, partos com 20 semanas, 22 semanas, né, prematuridade extrema. Então, observem essa lista de exames que eu sugiro para vocês fazerem, que é meio que para vocês saberem como que está a minha saúde.